Essa é a história do karma da humanidade. Essa é a base de tudo. Entendeu isso, você entende tudo. E quando você entrou lá nas pirâmides, você falou que deitou lá e vem e muita Não acontece informação. nada na hora ali. Mas, Nada. mas assim, na hora nada. Nada. Mas depois, Quando você dorme, quando você. aí cai. Caramba. Depois você tem projeção, aí vem mentores aí, né? De todos os tipos, assim. Sempre dá luz, né? Sempre dá luz. Uma coisa que é bem interessante, né, que você falou. Protetores. Tem lugares que a gente ora que tem uma frequência maior, né? No Muro das Lamentações, é por conta disso que muitas pessoas vão lá e colocam seus pedidos no Muro das Lamentações. Eles dizem que até o Muro das Lamentações é um pedaço do Templo de Salomão. E tem uma Exato. parte na Bíblia que fala que todas as orações que são feitas no templo serão ouvidas, né? Porque Eu sou uma prova disso. então você é uma Porque prova teve disso? pedido. Eu fui em 2008 lá, acho que fui Hum. 4 vezes, acho 3 ou 4. Enfim. Mas em 2008 eu fui lá e eu tava numa situação complexa em vários sentidos, financeiro também. Mas eu não pedi dinheiro lá, tá? Mas eu, eu pedi barras de ouro, não, mentira. Mas eu pedi oportunidades e uma das coisas era viajar com grupos para né? Para o mundo, que era coisa de criança. Mas, cara, eu preciso fazer isso, é uma coisa que eu quero e tal. E também pode ser um trabalho, né? E agora eu tô voltando, né? Fiquei 4 anos sem fazer. 4, 2, né? Mas tô voltando a fazer pro Egito de novo. 4 praticamente, né? Pro Egito 4 anos, verdade. Faz tempo, né? Então, muitas coisas eu escrevi ali. Uma é essa. Quero trabalhar levando grupos e tal, mas escrevi coisas pessoais também. Acabaram E aí eu acontecendo. botei ali um papel assim. Na verdade, eu tirei a intenção e pus lá. Não precisaria do muro, certo? Sim. Se eu fizesse Falar com Deus. a intenção, mas na época eu não tinha tanto conhecimento. Mas o muro, na verdade, ele é o quê? Um pedaço do Templo de Salomão. O Templo de Salomão tá em cima, né? É a mesquita do Domo da Rocha ali. Dourado, que é uma mesquita muçulmana. E o que tem dentro, não sei se vocês sabem, mas eu Não, falo o que tem sei dentro. não. Por isso que é complexo o negócio. E o que tem dentro, vocês nem imaginam, é um negócio poderosíssimo. Sério mesmo? É. É Nunca o. entrei porque só muçulmano que pode entrar, né? Judeu nem pensar. Mas o que tem dentro de lá? Então, aí o templo Hum. tá ali e atrás, embaixo, tá o Muro das Lamentações. Sim, sim, bem Tá? isso Por isso mesmo. que os judeus amam ali e tal. Mas, na verdade, do outro lado do muro, ou Hum. seja, para dentro do muro, tá cheio de túneis embaixo do. O templo ele tem 144 mil metros quadrados. Esse Sim. é o templo. E no meio dele tem o Domo da Rocha, onde era o Templo de Sim. Salomão. Aqui é onde Pôncio Pilatos lavou as mãos, né? E julgou Cristo, tipo uns 100 metros aqui assim. E aqui começa a Via Crucis, lá em cima é o Santo Sepulcro. É simples, para quem já foi várias vezes, é fácil. É pequeno o negócio. Sim. É grande, mas ao mesmo tempo é a 2 bairros, 2, 3 quarteirões aqui de São Daqui. Paulo. Então, aí o Templo de Salomão, que não existe mais, ele era ali. E atrás era o Muro das Lamentações. O muro. Agora você descendo reto no centro do templo. Descendo reto, uns 20 metros para baixo. E você indo reto aqui no Muro das Lamentações, vai dar num ponto. Qual é o ponto? Voltando na mesma coisa. Qual é o ponto? Na sala onde ficava a Arca da Aliança, que Moisés trouxe, entregou, ficou para Davi, Davi entregou para Salomão. É onde estava a Arca da Aliança. Então a energia da Arca da Aliança, ela ainda está ali, mas a arca não está mais. A energia dela está ali. Então tudo que você põe ali acontece. É como se você Caramba. fizesse isso. Entendeu? A Arca da Aliança, a Arca da Aliança do céu com a terra. A energia que conecta com o reino era da arca. O muro ainda ele vibra com essa frequência. Entendi, porque tá atrás da. Então você joga a sua intenção ali, ele meio que reflete e vai pro reino. Isso, entendeu? Tipo, como se fosse É. um laserzinho. Tipo, Exato. colocou lá. Não, tem que Não, explicar de um jeito lúdico, né? Pra pessoa entende. e é bíblico, né? Se É. você for analisar. E aonde tá a arca? Não tá mais lá, óbvio. Tá onde? Apagou aqui. Não, aqui eu sou. Tá onde? Tá, pra mim, na lógica, Hum.
Salomão, ele era mulherengo. Ponto. Todo mundo sabe disso. Tinha 120 filhos. Gostava de cantar, de Ele cantarolar por tinha aí. caso com todo mundo. Ele não era monogâmico. Ele tinha mulher pra caramba. E tinha os tesouros do rei Salomão, né? Sim. Então, e a Arca da Aliança. Além dos tesouros, ele tinha a Arca da Aliança também. Quem deu pra ele? Davi. Filho, o pai dele. Né? Sim. Deu pra ele guardar. A Arca da Aliança, a Arca de Deus. Embaixo do templo dele. Então ele colocou lá embaixo. Na verdade, ele colocou embaixo de uma pedra. Entendeu? Templo, volta, ó. Templo Salomão. Dentro do templo tem uma coisa, que eu já vou falar o que é. Embaixo dessa coisa tinha uma sala, um salão, que ficava a Arca da Aliança. E o Muro das Lamentações. O que é esse negócio que tem dentro do... que tinha no Templo de Salomão e tem hoje, até hoje? Que tá embaixo do Domo Dourado. Puta. Faço nem ideia. É É isso mesmo. difícil pra quem não estuda, né? Lógico, não tô aqui. É. É difícil pra entender, mas é uma coisa tão simples. É uma pedra. Simplesmente uma pedra. A pedra que Abraão foi sacrificar Isaac. Caramba. Então aí é meio bíblico, tem que estudar um pouco mais. Sim. Mas Abraão é 4.000 anos antes de Jesus. Invista em prata certo? com a Real com o U no final. Dentro Jesus da plataforma você estava pode lá escolher quantas gramas nessa você quer época. comprar, o preço E quando ele máximo foi que você quer perguntado pagar. pelos- Assim você vai estar investindo diretamente pelos- num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em apócritas lá, painéis né, solares, de Jerusalém, indústria química, indústria também farmacêutica, conhecidos como- indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O falhando celular que você já. está usando, Enfim. provavelmente ele está cheio de prata Põe dentro a e você hipócritas pode ganhar de com um dos ativos que Jerusalém mais aos tem potencial de fariseus, valorizar. né? Para analisar ações, Os BDRs, fariseus fundos imobiliários, perguntaram, como você acesse a consegue plataforma do blasfemar Investidor em nome 10, do inclusive nosso para você gerenciar a patriarca sua carteira, Abraão, saber quanto 4.000 de anos dividendos antes você de vai Abraão. receber. Inclusive, eu deixei a Ele- carteira da minha Jesus disse filha, a assim, Laurinha, ela tem 3 anos e enquanto já invisto Abraão para ela. era, Todos os eu ativos, sou. tá no link aqui embaixo. Tipo, hã? Eu não Ou seja, entendi nada. eu já estava lá. É. Eu era um dos anjos que falava com ele. Então Abraão é isso, ele teve que levar o filho para ser sacrificado em nome de Melquisedeque. Isso é bíblico, tá? Melquisedeque mandou 2 anjos para falar com Abraão, para Abraão ter um filho com a Sara, a esposa dele. E quando esse filho tivesse 14 anos, ele tinha que levar em cima do Monte Moriá, que não tinha o templo ainda, certo? O Monte Moriá, onde está o templo de Jerusalém. E quando chegar em cima desse templo, lá em cima, no topo da colina, tem uma pedra. Essa pedra tem uns 15 metros. Dá 2 salas Nossa, dessas. bem grande. É uma pedra plana, assim. E aí, quando você chegar lá em cima, isso, os anjos de Melquisedeque. Lembra Melquisedeque? Anjos de Órion. Falaram para Abraão, vai lá e põe seu filho com 14 anos, quando o seu filho nascer, prepara ele para ser sacrificado em nosso nome. Nós, os anjos de Melquisedeque. E ele fez isso, cara. Com 14 anos ele levou Isaac, Meu Deus, hein? ou Isaac, né, em inglês. E aí quando o seu filho for colocado lá na pedra, você coloca ele lá, deita ele, você vai pegar um punhal e você vai enfiar no coração dele. Tudo é isso, cara, esse arquétipo. Existiu. Tá? Então essa é a pedra onde Abraão colocou Isaac. Só que qual é o arquétipo aí? É a prova de fé com o reino. Deus. É. A hora que ele vai enfiar, os anjos seguram a mão dele e falam, não precisa matar seu Eu filho. já tenho. Você já provou que você acredita no reino. Esse é o arquétipo. E já tinha um cordeiro, né? Também apareceu um cordeiro. Aí ele trocou, em vez de É. sacrificar o filho, sacrificou o cordeiro. No lugar do Isaac, né? Fazer ali Então Isaac sobreviveu, só que depois ele teve um filho com a empregada, né? Aí que começa o karma do mundo. A dualidade do mundo começa ali. Por isso que Jesus falou, enquanto Abraão era, eu sou. Para mim, Jesus criou isso também. Cara, é complexo. Então é um podcast que as pessoas vão ter que assistir muitas vezes. Bom que vai ficar Então pra Jesus, para sempre. mim, ele cocriou isso de alguma forma para jogar a humanidade na dualidade, para chegar nesse ponto que nós vamos chegar à beira do abismo. Falar, vocês têm que se resolver no karma. Vocês estão no karma familiar de Abraão e Sara. Porque Abraão foi e teve uma filha com um outro filho com a empregada, que era Agar, uma egípcia. Empregada mesmo, empregada. Eles eram ricos, Abraão e Sara. Só que Abraão, ele não conseguia ter filho. Então, na verdade, ele teve primeiro esse filho com a empregada.
Desculpa, mas é que eu errei na hora de falar, tá? Primeiro, antes do Isaac, ele teve o filho com a empregada. Porque ele não conseguia ter o filho com a esposa. Era estéril. E os anjos falavam, você vai ter um filho com a sua esposa. Você vai ter um filho com a sua esposa. E ele não conseguia, eles estavam velhos já. Tipo, 90 anos e ela no 80. É essa a idade que eles tinham. E aí o Abraão assim, pô, os anjos vêm e me falam pra ter um filho. Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer com a esposa. E nada. E não vem o tal filho prometido. Ah, então eu vou ter que ir com a empregada. Aí a Sara foi conivente. Essa é a história do karma da humanidade. Essa é a base de tudo. Entendeu isso, você entende tudo. Aí a Sara fala, numa reunião tomando chá ali, na cabana, né? O Abraão falou, Sara, não, os anjos falam que eu tenho que ter um filho. Você é estéril. E eu não sei. E a Sara meio novela às 8, ela fala, então vai lá na cabana daquela vagabunda e faz o que tem que fazer. É isso que aconteceu. Tá, ele foi lá na cabana da Agar, que é a empregada doméstica deles, e fez o que tinha que fazer, e ela ficou grávida de Ismael. Aí começou Aí tudo. depois de 2, 3 anos nasceu, aí sim, a promessa veio. Aí a Sara ficou grávida de Isaac. Então Ismael, quando Abraão foi lá sacrificar o Isaac, que é o filho dele com a Sara, o outro tava lá, o filho da empregada, certo? Lá com a empregada. Ele já tinha uns 18 e o Isaac uns 14. Então ele foi lá para matar Isaac e os anjos não deixaram ele matar. Voltou com Isaac. A Sara falou, mas você não ia matar ele? Né? A Sara, a esposa. Mas os anjos falaram para não matar, porque agora nós seremos criadores de muitas nações. Abraão significa isso. Pai de muitas nações. E aí a Sara, nossa, o Isaac tá de volta, beijo, tal, beleza. Só que o Ismael chegou e falou pra mãe dele, a Agar, aquele filho da puta, desculpa, voltou, mãe. Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. Por isso que a nossa vida tá uma desgraça. Aquele, filhinho de papai, playboy. Isso é até hoje. Aí a Sara chegou na noite desse dia, com o jantar com o Abraão. Tô contando do jeito lúdico, aí as pessoas entendem, senão fica aquela coisa... Ai. A Sara chegou para Abraão e falou, amor. Oh. More. Amor. É o seguinte, eu não quero mais essa vagabunda aqui, morando com a gente, com esse filho dela aqui. Mas é meu filho com ela. Não me interessa, é um bastardo, é um vagabundo. Eu quero que você pegue eles dois e coloque no deserto, que eles morram de fome e sede. Mas cala a boca, vai lá e faz. A Sara que mandou. Ele teve que ir lá, expulsou a Sara e o Ismael. Foram pro deserto, a Sara morreu de fome. Ismael ficou... O que Ismael virou? Tô falando da pedra que tá no muro, no templo, certo? Mas tô fazendo o contexto de tudo. Ismael segurou a mãe morrendo no deserto de fome, porque a Sara mandou o Abraão pro deserto, os dois. Então, o Sara e Abraão são coniventes, certo? Sim. Mandaram embora. Desamor. Não perdoaram, não acolheram. Mas é a dualidade do mundo. E nós estamos envolvidos nisso. Ismael, então, enterrou a mãe e jurou para si mesmo: eu vou acabar com esse playboy chamado Isaac. Foi tudo culpa dele. Ele não falou Abraão e Sara, ele falou, é o Isaac, é aquele meu irmão. Eu vou acabar com ele. Vou criar tribos, vou treinar um monte de gente, vou pegar aqui no deserto um monte de beduíno, vou treinar e nós seremos a tribo de Ismael. E nós vamos guerrear contra as tribos de Isaac, que são as 12 tribos de Judá. E essa guerra foi e é até hoje. Até os palestinos é dessa época, sim. né? Então é até hoje. a linhagem de Ismael.
Então Ismael criou todo mundo árabe, muçulmano. Porque de Ismael vem, mas ambos saíram de Abraão, entendeu? Então quando você chega no templo ali, o que era o templo de Salomão, que é descendente direto da linhagem de Isaac, Jacó, BBB, blá, chega até em Davi. De Davi vai família de Judá, né, tribo de Judá, Salomão, e vai até José, pai de Jesus. Jesus, então, é da tribo de Judá, um leão de Judá. Por isso que ele tinha cabelos longos, para parecer um leão. Leão de Judá. Certo? Então, Ismael é toda a linhagem árabe muçulmana veio de Ismael. Todos são. Por isso que você vai no Egito, na Arábia Saudita, em Dubai, Ismael, Mohammed, Ismael, Mohammed, Ismael, Ibrahim e Mohammed, Ismael. Todo mundo é isso. Você vai em Jerusalém, em Tel Aviv, Isaac, Jacob. É tudo Isaac e Jacó. Então, jamais você vai encontrar um egípcio chamando Isaac. Jamais você vai aqui em Higienópolis e vai ver um judeu chamado Ismael, entendeu? Porque eles são inimigos, irmãos inimigos. Essa é a história. É uma enciclopédia. É, velho, não é louco. Então vai fechar nisso, cara. É o fim do Apocalipse, né, dentro das tribulações, vai chegar nesse ponto onde está chegando, né? Palestina e Israel, depois Hezbollah, Irã. Na verdade é Irã e Israel, né? É Irã e Israel. É um ponto que vai ter que ser resolvido, que é o karma da humanidade. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo